Olá, bem-vindos ao Road to Agility. E hoje o tema é mudança. Quem não ouviu a expressão pelo menos uma vez na vida, eu não tenho tempo para mudança. Para que mexer? Está funcionando. E aí, chega num belo dia, o que estava feito não funciona mais, não é mais suportado, não atende, não dá para escalar. E aí, a gente percebe que está obsoleto. Ou seja, teremos que mudar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como lidar com essa situação? Ou, eventualmente, não querer mudar, ou não poder mudar, mas uma coisa que a gente tem que considerar é que a mudança é a única verdade suprema. Em algum momento ela chega para você. Ou você se planeja para isso, ou ela vai te atropelar e você vai ter que mudar na marra. Então vamos lá, vamos ver algumas formas de lidar com isso. Mesmo em ambiente ágil, isso é difícil, o prazo é sempre curto. Então uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é, se você não tem tempo para mudar, seja ela por uma melhoria de processo, seja para inovar, usar alguma tecnologia nova, está certo. Realmente está certo. Você mudar simplesmente por querer usar algo novo, querer fazer algo diferente, sem um plano, sem uma meta, sem uma estratégia, não faz sentido. Nesse ponto eu concordo. Não mude nada. Agora, é importante a gente considerar dois fatores aí. Como é que está a qualidade das entregas? Como é que está o custo de entregas para você? Se está valendo a pena, ok, segue. Mas, se você percebe que poderia ser melhor, se você já tem aquela sensação de que está devendo algo, então é uma oportunidade que você está perdendo de olhar para isso com mais carinho. Então vamos lá. Dentro desse caminho de mudança, eu gostaria de levantar alguns termos aí. Eu já tive em diversas frentes diferentes ou níveis diferentes desse caminho da mudança. Eu já fiz mudanças, né, assim, quando a gente é mais corajoso, a gente vê alguma coisa nova ou precisa de alguma coisa, a gente busca, a gente integra. Tem alguns problemas, claro, mas a gente resolve, a gente sempre resolve. Tem aquela outra mudança e você conversa com o time, a mudança é mais consciente, você vê o momento, avalia, integra, né? Tem um tempinho para adaptar. Ok, essa mudança é legal. E tem momentos que você não quer a mudança, mas aí você faz o deploy da sua aplicação, né? Ou tenta fazer e ela não funciona. Quando você vai olhar, tem um componente que não é mais suportado, ou mudou a versão de algum componente no ambiente de execução, que o comportamento dele agora não é mais o que você dependia para rodar a sua aplicação e agora ele não funciona mais e você vai ter que mudar na marra. Então, para quem não quer passar ou não quer ser refém de nenhuma dessas possibilidades, então eu tenho alguns caminhos aqui que a gente pode trabalhar nessa mudança. Pelo menos são caminhos que eu uso, né? É a forma que eu encontrei de lidar com esse cenário de mudança. Considerando, eu vejo 4 formas aí, ou 4 linhas gerais onde a mudança pode ocorrer, onde a gente pode trabalhar pontualmente e ir evoluindo isso, conforme a necessidade. Mas antes de fazer essas mudanças, é importante
que a gente tem um plano. Ou seja, isso já escapa do time de desenvolvimento, já escapa do projeto. Isso tem que ser maior, tem que ser uma coisa de mais longo prazo. Mas não é para ser com muito detalhe. É mais uma linha do tipo, eu vou trabalhar com cloud, eu penso em pegar ou em assinar projetos que vão utilizar aplicações hospedadas em cloud? Ou não, eu vou trabalhar sempre com servidores, on-premise, ou seja, servidores rodando na empresa. Eu vou trabalhar com máquinas virtuais, eu vou trabalhar com containers, ou eu vou rodar aplicações direto nos sistemas, nos ambientes. Como é que vai ser a minha publicação? Eu vou fazer publicações frequentes ou não? Vão ser eventuais? Então, assim, esses são alguns fatores que a gente deve considerar. Por quê? Praticamente, o nosso cenário hoje tecnológico todo trabalha em cima disso. Nós temos diversas frentes, mas eu não falo nem da questão da oferta, mas sim do esforço e do custo. Qual é o custo de se ter um técnico fora do horário para fazer o deploy de uma aplicação fim de semana, de madrugada, manualmente, tendo que verificar cada camada da aplicação, tendo que rodar testes eventualmente ali manualmente, tem que ter um time de teste para rodar. Qual é o custo disso para você? De repente, será que não valeria a pena se planejar e eventualmente definir como estratégia num prazo, sei lá, 6 meses, 1 ano, não sei qual é o seu prazo, o que seria ideal para você, mas definir um tempo e uma meta mais geral do tipo, as minhas aplicações vão suportar um ambiente de cloud, um ambiente de máquina virtual, mas não apenas suportar o ambiente, o deploy dessas aplicações vai ser automático e elas vão suportar testes automatizados. Por exemplo, beleza, eu defini linhas, eu defini pontos que eu quero chegar, ou seja, um nível de maturidade que eu quero que o meu time tenha. Beleza, eu não defini datas disso, mas eu tenho uma direção. Então agora, toda mudança que eu for fazer agora, no próximo ciclo, no outro, enfim, eu não preciso trabalhar nisso o tempo todo, mas sempre que eu for pensar em mudança, eu tenho algo para me orientar. Eu tenho algo para olhar lá para frente e saber que eu posso investir recursos em algo que eu já pensei e que eu sei que vai me beneficiar. A entrega de valor não é só para o cliente, ela é para você também. Se você otimizar o uso dos recursos, se você conseguir reduzir o custo de desenvolvimento para você, você melhora para o seu cliente, ou pelo menos você tem a possibilidade de melhorar as entregas para ele. Então tá, considerando que a gente tem um plano de longo prazo, vamos montar uma estratégia agora. A gente tem uma estratégia de longo prazo, vamos detalhar um pouquinho e vamos pensar, beleza, se eu quero testes automatizados, se eu quero que a minha aplicação seja suportada por ambiente de nuvem, por máquinas virtuais, se eu quero que a publicação dela seja automatizada, ou seja, ela suporte automação, não depender de configuração manual, fora aqui, eventualmente, o desenvolvedor faça para rodar na sua máquina ou o pessoal de infraestrutura no ambiente de execução propriamente dito. Então vamos lá. Como é que eu chego nisso? Como é que eu atendo? Aí eu volto agora para o ponto de maturidade que a minha aplicação está. O que eu tenho? O que eu sei? O que o meu time sabe? Então, assim, olhando para o time, eu consigo saber se tem alguém que já viu as tecnologias, por exemplo, de publicação,
se já usou construção de aplicação independente do ambiente. Ou seja, olhando para o meu time, eu já consigo ter uma ideia de como eu posso iniciar nos estudos desses conceitos e tecnologias que eu vou precisar para quando eu chegar lá na frente, eu ter a minha automação e os meus testes. Né? Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns itens considerando desenhos arquiteturais que são bem básicos. Eu procurei definir aqui pontos de mudança partindo do marco zero aqui. Eu considero que eu tenho uma aplicação básica, multicamada, aqui é minha V0. Eu tenho um multicamada simples. Né? A camada de apresentação está integrada, ou seja, é o famoso monolito. Né? Então, ok, eu tenho teste nisso? Poxa, se eu não tenho teste, de repente pode ser uma boa oportunidade para eu começar essa preparação. Porque se eu consigo automatizar os meus testes, é porque as minhas regras de negócio, as minhas camadas, elas já estão mais concisas. Então aqui, eu considerei que o primeiro passo rumo ao suporte de teste automatizado e a execução do ambiente cloud seria os testes da camada de acesso a dados e teste da camada de negócio. E eu estou trabalhando isso independente do resto da aplicação. Eu foquei pura e simplesmente nesses pontos, caso eu não tenha. Ah, mas eu já tenho teste, Adriano, então eu não preciso disso aí. Ok, beleza. Então vamos para um outro cenário. Aqui o V2. Aqui eu incluí o chassi. Vocês lembram do design pattern que o Chris Richardson propôs na arquitetura de microserviços? Que é o chassi que inicializa e hospeda a aplicação que estará rodando em algum lugar. Ele que se integra ao ambiente, ele que prepara a sua aplicação para a execução num ambiente, mas provendo uma independência dela, ou seja, a aplicação não sabe onde ela está rodando. Toda a interação que ela faz é através de funcionalidades que o chassi expõe para ela. Um exemplo disso seria o Spring Boot em Java. Né? E agora o .NET Core já tem os assembly de hosting que você pode, com .NET Core, enfim, seguir por essa linha também, com os middlewares, enfim, você pode incluir diversas funcionalidades na sua aplicação. Voltando. Então aqui eu estou mantendo a minha aplicação do jeito original e a única coisa que eu estou fazendo é separando a inicialização da aplicação do ambiente de onde ela vai estar rodando. Tá, mas o que é isso? Né? Como seria isso? Por exemplo, se hoje eu hospedo a minha aplicação num IS, num Apache, né, usando o módulo de execução de código via CGI, né, via WSCGI, enfim, aí tem várias, FPCGI e por aí vai. Para fazer o forwarding, a repassagem dos requests para a minha aplicação, e eu tiro isso e eu passo a subir a minha aplicação, né, independente desse servidor, né, web, ou seja, eu ter ali um processador de request HTTP embutido na minha aplicação, de maneira que ele já seja autossuficiente. Se eu quiser incluir um servidor web para ser o transparente proxy da minha aplicação, eu posso, né? Como é muito comum com o Nginx. Ou seja, vocês podem ver que eu estou focando a minha mudança em pontos específicos. Um foi o ponto de instrumentação e melhoria da qualidade, que são os testes, e no outro foi uma melhoria de infraestrutura que vai me ajudar na publicação. Né? Mas a gente não precisa parar por aí.
A gente pode trabalhar em qualquer camada da aplicação. Qualquer trabalho que a gente vá fazer em termos de isolamento vai melhorar a nossa maturidade, o nosso nível de bagagem ou nossa qualidade de solução produzida, porque esses trabalhos eles vão desenhando melhor cada camada da minha aplicação. Então aqui na minha V3 eu não me preocupei com chassi, né? Eu não me preocupei com teste, eu pura e simplesmente separei a camada de apresentação da minha aplicação. Eu coloquei, por exemplo, a camada de apresentação toda para ser renderizada no client-side, né? E deixei o server-side. E aí isso já me obrigou ao quê? Ao desenvolvimento de uma API de serviço para expor as minhas regras de negócio. Então, assim, vocês estão vendo que a gente pode mudando as coisas de maneira progressiva. E o ponto que eu vou iniciar não importa. Vai depender do que eu tenho, vai depender da bagagem adicional do meu time e até mesmo, de repente, do interesse estratégico para o meu cliente. De repente, para ele, essa integração, essa separação da apresentação e o consumo todo via client-side não é interessante. Né? Ou, eventualmente, até ele não só era interessante, como também abre uma possibilidade nova de negócio dele poder desenvolver interfaces para telefone. Então, assim, essas mudanças vão abrindo possibilidades para você. É importante que você tenha a noção e avalie cada mudança que você está fazendo ou que você vai fazer e no ganho que ela vai te prover. Esse ganho pode ser um dos fatores que você vai usar para analisar a mudança que você vai fazer. Aqui o outro exemplo que eu trouxe, né, no meu VX aqui, que o número de evoluções, eu não sei, vão ser cada um, né, cada um vai ter, né, o seu número de interações aí. Aqui, uma vez que eu tenho já a minha renderização toda no client-side, eu já tenho essa separação, eu já tenho uma API no estilo REST, por exemplo. Então, poxa, vamos incluir notificações em tempo real para que a minha interface fique mais esperta, fique mais reativa para buscar os dados efetivamente, ou nessas notificações até podem ter dados sendo enviados e armazenados localmente lá. Olha só como é interessante. E eu posso fazer isso independente do restante da minha aplicação. Eu não preciso mexer em tudo. E na última versão, aí eu peguei e inverti. Não, vamos mexer na camada de dados, né? Na camada de acesso a dados. Digamos que eu já tenho uma infraestrutura de notificação, eu já tenho a minha camada de apresentação separada, e eu estava usando uma mesma base de dados, eu não tinha uma especialização da base de dados. Então vamos trabalhar na camada de acesso a dados. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode melhorar os nossos relatórios? Como é que a gente pode deixar mais fácil de produzir, mais fácil de dar manutenção, né? E eventualmente integrar um time de ciência de dados aí e com isso poder produzir relatórios, de repente, até numa interface onde o usuário possa combinar as colunas que ele vai querer exportar, o que ele vai querer visualizar, né? Os dados agregados. Olha só, né? Ou seja, as possibilidades são muitas, as frentes de mudança são diversas e você não precisa abraçar o mundo inteiro. Você pode começar pequeno e deve. Né? A gente nunca deve pegar um escopo muito grande para fazer a mudança. A gente sempre deve olhar pequenas partes, avaliar o resultado, avaliar o tempo que a gente vai levar, o volume de coisas que a gente vai ter que aprender e aí dando passos pequenos rumo à melhoria
e a evolução das nossas aplicações. Ok. Dado esse cenário, né, o que eu entendo que fica, né, pelo menos a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Gente, se preparem para a mudança, porque ela vem. Ela vem. Né? Seja porque o cliente vai pedir, né, ou uma infraestrutura, uma decisão que ele tome lá, mudando plataforma, ele vai te pegar de surpresa. Então, se planeje e se prepare para evoluir as suas aplicações. Essas mudanças que eu estou propondo, elas independem, elas podem ser feitas em sistemas legados. Quem hoje, no Brasil, por exemplo, não trabalha com sistema legado, talvez no mundo, o volume de aplicações desenvolvidas atualmente é muito grande. E muitas aplicações é impossível tirar do ar de uma hora para outra. Então, evoluir e transicionar de algo monolítico para uma aplicação de microserviço, você trabalhando camada a camada, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas ali a gente pode trabalhar camada de concorrência na camada de negócios, a gente pode separar a camada de acesso a dados em agregações com manutenção de estado, aí entra em aplicações stateful, ou seja, tem muitas possibilidades partindo de uma arquitetura multicamada simples. Então, pense nisso e se gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha, né? Comenta, pode fazer perguntas, eu estou à disposição e no que eu puder ajudar, tirando dúvidas, esclarecendo. Possivelmente eu devo fazer na live dessa semana, eu vou falar mais sobre isso, talvez explorando um pouco mais arquiteturas para te dar o suporte para identificar aí o seu momento e a sua maturidade atual. Bons estudos aí, eu espero que isso sirva para que no seu próximo projeto ou na próxima solução que você for planejar, que você considere essas coisas aí que eu estou dizendo e vamos lá rumo à agilidade, ok? Até a próxima!